Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Uma agricultura para alimentar. A agricultura familiar é uma forma de fazer o campo que mistura a vida rural com o fazer da agricultura. Quem vive no campo sabe, é uma vida de cultivo. E é por isso que a agricultura familiar de base agroecológica valoriza o agricultor, a agricultora, para fazer com que a vida e a produção tenham qualidade. Para garantir isso, é preciso aprender a conviver com a natureza, com os climas e fazer sem veneno, sem queimadas, protegendo a biodiversidade. Mas a agroecologia propõe mais. É preciso respeito pelo trabalhador e trabalhadora do campo, pela garantia de qualidade da comida, mas também qualidade de vida de quem faz uma agricultura que alimenta. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal. Toda semana, toda segunda-feira, tem Cantos do Sabiá aqui. Quarta-feira também tem o Comida de Verdade, que é um programa para falar mais sobre uma agricultura urbana, uma agricultura na cidade, a agroecologia nos centros urbanos. Então toda semana tem debate. Por que é que você não segue a gente ainda? Segue a gente aí, faz com que a gente chegue aqui no Spotify a 2.000 seguidores. Dia 25 de julho é o Dia Internacional da Agricultura Familiar. Hoje falamos de uma agricultura que alimenta. E quem conversa com a gente é Paulo Petersen. Paulo, que é agrônomo, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural e também doutor em estudos ambientais. Integra a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, a Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA, e a ONG ASPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia. Paulo, muito obrigado por aceitar nosso convite, bem-vindo. Olha, Dia Internacional da Agricultura Familiar. O que é essa data, Paulo? O que é a agricultura familiar? Bem-vindo. João Lucas, é um prazer estar aqui de novo com vocês, dialogando. E ainda mais num dia como hoje, Dia Internacional da Agricultura Familiar. É importante a gente celebrar esse dia exatamente para deixar claro que existem várias formas de fazer agricultura. A agricultura é um setor econômico extremamente importante para a humanidade, não só porque é a partir da onde vem a nossa alimentação, mas também é um setor que ocupa a maior parte dos ecossistemas do planeta, e a forma como esses ecossistemas vêm sendo ocupados e utilizados para essa atividade econômica vem gerando uma série de problemas graves, a começar pelas mudanças climáticas, mas também a destruição da biodiversidade, com formas de produção extremamente intensivas, e que nos colocam exatamente a necessidade de transformarmos essas formas dominantes. E essas formas dominantes não são pela agricultura familiar, é pela outra forma de organização da agricultura, que a gente pode chamar de agricultura patronal ou agricultura capitalista. A agricultura familiar, então, é uma agricultura feita por quem tem acesso direto aos meios de produção. Tecnicamente, o que significa isso? Acesso à terra, acesso às sementes, acesso à biodiversidade, e através do seu trabalho transforma esses meios de produção em produtos, né, que são exatamente os alimentos, né, as fibras que são socializadas com o conjunto da sociedade. Então, a agricultura familiar é uma categoria que é a maior profissão do mundo, e que precisa ser reconhecida e promovida pelas políticas públicas. E a gente chega nessa data com o novo Plano Safra 2025-2026 lançado. Um programa do governo federal
que tem como perspectiva fornecer recursos de financiamento da atividade agrícola no Brasil. Paulo, o novo Plano Safra injeta 516,2 bilhões de reais no Brasil. Mas disso tudo aí, só 89 bi para os pequenos agricultores. 82% a menos do que a grana pro agro. Por quê? Por que é tão difícil garantir recurso para a nossa agricultura, Paulo? João Lucas, a gente precisa entender o Plano Safra primeiro como uma conquista. Não existia Plano Safra para agricultura familiar até 2003 ou 2004. No início do primeiro governo do presidente Lula. Essa foi uma ideia surgida no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para dar resposta à prioridade do governo naquela época, que era o programa Fome Zero, combater a fome, com o entendimento de que a agricultura familiar é ela que se dedica fundamentalmente à produção de alimentos básicos consumidos pela população brasileira. Nunca existiu o Plano Safra para a agricultura familiar até esse momento. Foi a partir daí que começou, ano a ano, os governos lançarem o Plano Safra da agricultura familiar, em conjunto com o Plano Safra que sempre existiu, que era o Plano Safra do agronegócio ou da agricultura patronal. Esses volumes financeiros sempre foram muito desproporcionais. Essa é, de fato, uma grande questão, mas pouco a pouco isso vai mudando, né? As proporções eram maiores ainda no início. Mas além desse problema da desproporção, existe uma segunda questão, que mesmo o volume de recursos destinados à agricultura familiar, uma boa parte dele é orientado à reprodução de um determinado padrão tecnológico que é altamente dependente de insumos industriais, comerciais, e não para fortalecer as características básicas da agricultura familiar, que é a produção com grande diversidade de alimentos para abastecimento de mercados locais. Então, são recursos orientados à produção de commodities, ou seja, de mercadorias de mercados internacionais, com base no uso intensivo de química, né, de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, de sementes comerciais, de ração animal. Então, é um duplo problema. O problema da desproporção entre a agricultura patronal e a agricultura familiar, e da parte da agricultura familiar, uma porcentagem grande orientada para um sistema convencional de produção. Celeiro do mundo em defesa de commodities. Esse foi o tom do lançamento do novo Plano Safra. Soja, milho, algodão, feijão. Paulo, para a gente entender que diferença tem uma produção da agricultura familiar contra essa, né, versus o agro dos commodities. Como eu estava dizendo, a agricultura familiar ela tem uma característica básica, que ela produz de forma diversificada para comercialização, uma parte ela mesma consome, né? Tem uma produção de autoconsumo, né? Que é extremamente importante. É daí que vem as culturas alimentares, né? Porque se a gente considera que tem uma parcela da população importante que é produtora de alimentos e ela se autoabastece, então uma boa parte da questão de segurança alimentar, ela vem de uma economia que ela é muito invisibilizada, porque ela não aparece nas estatísticas, mas ela é muito importante. Então essa é uma característica da agricultura familiar. Ela tem uma economia de produção, né, para mercados, mas também de reprodução, porque ela produz para ela própria ou para doação na comunidade, trocas nas comunidades. Isso é muito presente na agricultura familiar, mas ocorre que muitas vezes as políticas públicas elas não valorizam esse tipo de economia e vai fazendo com que uma parcela importante da agricultura familiar também vai produzir commodities. E aí a soja, o milho, né, o café e monocultura, ela deixa de ser uma característica só da agricultura patronal e passa a ser incorporada na agricultura familiar. Então esse é um problema sério.
Quando nós temos um Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, um Plano Nacional de Segurança Alimentar e também um plano de agroecologia, a convergência desses três planos está exatamente em fortalecer essa característica básica da agricultura familiar, que é uma agricultura que pratica diversidade. Essa diversidade ela é fundamental tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista do equilíbrio ecológico, e essa diversidade ela é escoada em mercados locais, não para exportação ou para, quer dizer, mesmo que a agricultura familiar produza alguma coisa para mercados distantes, mas não em monocultura. Então essa é a grande diferença entre a agricultura patronal e a agricultura familiar. Apesar do desafio por espaço, por recursos, um governo que a gente vive hoje é um governo de retornos, de retomadas da política pela agricultura. Olha, a gente teve a revisão, o reforço do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Bolsa Família, que teve revisão, a Política Nacional de Abastecimento e também do Programa Cozinhas Solidárias, e tantos outros também, né? Paulo, pensando nisso tudo, a gente avançou com a agricultura familiar? Sem dúvida, há um avanço na agricultura familiar, como eu disse antes. O próprio reconhecimento da agricultura familiar, inclusive em lei, é fruto desse avanço, é uma expressão desse avanço. Agora, evidentemente que é um avanço que vem de conquistas sociais, de lutas, de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, de ONGs, que vão afirmando a peculiaridade ou a especificidade dessa agricultura, que essa agricultura deve ser reconhecida e promovida pelo Estado, deve ser apoiada pela sociedade, porque ela faz as coisas diferentes. E essa diferença é uma diferença que beneficia o conjunto da sociedade, seja do ponto de vista da oferta de alimentação diversificada e saudável, seja do ponto de vista da saúde da própria natureza, dos ecossistemas. Então, há avanços. E, evidentemente, quando a gente tem governos democráticos, nós temos capacidade de avançar mais. No governo anterior, afirmou-se a ideia de que não existe essa distinção de agricultura familiar, agricultura grande, agricultura pequena, é tudo uma coisa só, é tudo agro. O agro ele tenta se apropriar, inclusive, do discurso e desses benefícios que são gerados pela agricultura familiar, e a gente vê isso na propaganda, as imagens e tudo da agricultura familiar sendo apresentada como o agro. Mas a agricultura familiar não é só negócio. A agricultura familiar é cultura. E isso faz uma grande diferença, porque é uma forma de fazer muito enraizada nas regiões, nos territórios. Então você tem formas muito diferenciadas de colocar em prática essa economia, e não uma lógica padronizada, universalizada, que é própria do agronegócio. Mas no mundo das mudanças climáticas, o Brasil tem responsabilidades nacionais, internacionais gigantes. Somos um país continental. São responsabilidades também pela alimentação. Paulo, quem é alimentado pela agricultura familiar brasileira que a gente tanto vem falando aqui? Agora você toca num aspecto importante, porque a presença do Brasil nos debates internacionais climáticos, mas também nos temas relacionados à biodiversidade, ao combate à fome, tudo. O Brasil ele é reconhecido internacionalmente não só como um país que reconheceu e criou políticas específicas para a agricultura familiar, inclusive foi um país que teve uma importância muito grande na criação do Ano Internacional da Agricultura Familiar, que foi em 2014, e depois da década da agricultura familiar, que nós estamos vivenciando essa década, exatamente para fazer com que os países do sistema ONU reconheçam a agricultura familiar e criem políticas específicas. Agora, como eu disse antes, existem muitas contradições. Às vezes as políticas para a agricultura familiar, elas terminam levando a agricultura familiar para uma determinada trajetória, uma determinada forma de organização econômica que termina imitando o agronegócio, em pequena escala. Muita gente chama do agronegocinho.
Então tem também, não basta reconhecer a agricultura familiar, é preciso fortalecer as suas características. Então, o Brasil também é reconhecido como um país pioneiro na institucionalização de políticas de agroecologia. Aí tem um aspecto muito importante, que é o encontro da agroecologia com a agricultura familiar. A vocação e as potencialidades da agricultura familiar só podem ser desenvolvidas se nós tivermos políticas coerentes com a lógica da agroecologia. E a gente está na década da agricultura familiar, uma proposta da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E a década, serve para celebrar em todo o mundo a produção do campo, de famílias que dedicam uma vida pela alimentação, né? De 2019 a 2028, estamos na década da agricultura familiar. Paulo, para a gente aqui no Brasil, mudou muito o cenário pela agricultura familiar nessa década? Quais as perspectivas para o fim dessa década da agricultura familiar? A década da agricultura familiar, ela tem uma importância muito grande no cenário internacional. Como eu vinha dizendo, o Brasil ele já tem uma tradição, um reconhecimento. Agora, nós temos que ver também que o Brasil também tem uma característica no plano internacional que nós não conseguimos superar ainda, que é a enorme concentração de terra, concentração fundiária. Quer dizer, promover a agricultura familiar não basta também só ter políticas específicas, é necessário fazer uma reforma agrária. Reforma agrária é uma condição absolutamente essencial se nós quisermos mudar o panorama da sociedade brasileira. As enormes desigualdades sociais que nós temos no Brasil, essa ideia de que o Brasil é o celeiro do mundo, na verdade o Brasil ele exporta matéria-prima para a indústria ou para a ração animal, mas não está exportando alimentação. É um erro dizer que o Brasil é o celeiro do mundo. Na verdade, boa parte dessa soja ela vai fazer com que a produção intensiva de gado em outros países, na Europa, na China, e vai fazendo também com que se intensifique a emissão de gases de efeito estufa. Então, além de não ser o celeiro do mundo, esse tipo de sistema do agronegócio, ele é responsável pelas mudanças climáticas também. Ele tem uma forte contribuição nas mudanças climáticas. Então, a década da agricultura familiar ela é bem importante para reposicionar nacional e internacionalmente, entendendo que a agricultura familiar ela só tem a possibilidade mesmo de cumprir suas múltiplas funções no enfrentamento dessas crises globais que nós estamos urgentemente necessitando enfrentar, com reformas estruturais, a começar pela reforma agrária. Falar de agricultura familiar é falar de uma agricultura que alimenta campo, cidade, o mundo. É da agricultura familiar que chega essa comida deliciosa que certamente você tem na sua mesa. É a partir de agricultores e agricultoras que a gente alimenta o mundo. Olha, a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso papo, mas volta já com mais um pouco desse papo com Paulo Petersen. Hoje, para falar de uma agricultura para alimentar. Fica aí, a gente volta já. Dois Dedos de Prosa. O boletim do Centro Sabiá já está no ar. O DDP é um boletim informativo do Centro Sabiá, um boletim impresso e digital que reúne artigos da equipe e de convidados e convidadas para falar sobre campo, cidade, meio ambiente, mudanças climáticas, agricultura urbana e familiar. Tudo isso refletindo os princípios da agroecologia. Tudo isso para falar do Centro Sabiá. O DDP já está no ar. Você pode ler na íntegra em nosso site. Acesse voaflix.centrosabiá.org.br. Dois Dedos de Prosa, o boletim do Centro Sabiá. Com o tema Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver, o Julho das Pretas de 2025 mobiliza organizações e movimentos de mulheres negras de todo o país.
A ação fortalece ações políticas coletivas e autônomas das mulheres negras em diversos espaços da sociedade brasileira. Chama a atenção para o 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E vai preparar as militantes para a segunda Marcha de Mulheres Negras que vai acontecer no dia 25 de novembro, em Brasília. Julho das Pretas, Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver. Uma campanha da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, com o apoio do coletivo Obirim e do Observatório de Mídia da UFPE. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Paulo Petersen, ele que é agrônomo e também ativista pela agricultura familiar. Hoje falamos sobre uma agricultura para alimentar. Olha, o mundo é da agricultura familiar. Mais de 550 milhões de produções em todo o mundo que alimentam todo o mundo. De 70% a 80% do alimento que chega em nossa mesa no planeta vem da agricultura familiar. Paulo, qual a verdadeira importância da agricultura familiar? Esse aspecto que você chama atenção, a produção da agricultura familiar, além de ser uma produção eficiente do ponto de vista do uso, da ocupação do espaço, ela não só produz em quantidade, mas ela produz em diversidade e produz em qualidade. Então isso muda muito a lógica de mensurar ou de os indicadores, que são utilizados pelo agronegócio para mostrar sua eficiência. Quer dizer, não é eficiente uma agricultura que para produzir, vamos dizer, 100 unidades de energia gasta 150. Então nós estamos consumindo recursos do planeta para essa produção. Quer dizer, nós produzimos menos do que nós consumimos. A agricultura familiar, ela tem uma característica não só de produzir com eficiência, mas ela também conserva a base da natureza necessária à continuidade dessa produção a longo prazo. É isso que se chama de sustentabilidade. Então, a gente tem essa característica de que ela produz, ela é produtiva, mas ela também reproduz. Ela reproduz não só a natureza, e ela tem essa possibilidade, mas ela reproduz também as culturas, ela reproduz a saúde, ela reproduz as comunidades. Então, isso é fundamental de ter essa compreensão. Se nós quisermos, de fato, termos um projeto de longo prazo para a própria humanidade, a agricultura familiar ela terá necessariamente um papel central. E tantas vezes a gente repete aqui, é a agricultura familiar que alimenta o Brasil. Mas pensando nessa data, o Dia da Agricultura Familiar, no plano safra também, em política, Paulo, quem alimenta, quem nos alimenta? Quem alimenta a agricultura familiar? Esse tema da alimentação é um dos maiores paradoxos que nós temos no Brasil. É um país que é sempre apresentado pela propaganda como aquele que é responsável por alimentar o mundo, mas que tem metade da sua população vivenciando situação de insegurança alimentar. Quer dizer, isso significa desde quem vivencia a fome propriamente, a desnutrição, mas também uma parcela enorme que se alimenta muito mal, é a má alimentação. Má alimentação com produtos ultraprocessados, que sequer a gente pode chamar de alimentos, são produtos transformados, produtos da natureza transformados pela indústria, e que uma parcela enorme da população em crise econômica termina tendo acesso somente a essa alimentação. Então, gerando um conjunto de doenças crônicas associadas exatamente a esse padrão alimentar. Então, reverter esse quadro ele é fundamental, incentivando a produção de alimentos. E quem tem o maior interesse de produzir alimento é a própria agricultura familiar. Agora,
é necessário não só apoiar a agricultura, o lado da produção, mas é também necessário estruturar circuitos de comercialização para fazer com que essa alimentação seja absorvida nas proximidades. Eu acho que essa também é uma característica que a gente precisa considerar, que boa parte da agricultura familiar foi levada a produzir commodities porque os mercados que antes ela vendia, as feiras, os chamados circuitos curtos, foram pouco a pouco sendo destruídos com a entrada de cadeias de supermercado que têm interesse exatamente de comercializar os ultraprocessados. Então, assim, o tema da agricultura familiar ele não pode ficar limitado só ao aspecto da produção, mas a gente precisa, como a gente chama tecnicamente, falar dos sistemas alimentares. É a produção, o beneficiamento, a distribuição e o consumo de alimentos. Então é um tema que é do conjunto da sociedade. Muito bem. Olha, como essa conversa tão rica, tão cheia de alimentação está chegando no fim, eu preciso, Paulo, trazer o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Aqui você mete o bico, traz seus pontos finais e mete o bico mesmo na questão de uma vez por todas. Paulo, tempo de comemorar, parabenizar, celebrar nossa agricultura familiar, né? Agricultores, agricultoras que transformam o campo, a produção de comida. Eu te pergunto, temos o que celebrar? Mete o bico. Ô João, eu tenho por princípio de que nós temos que olhar para a história sempre entendendo que ela é movida a partir das lutas sociais. Se nós vermos hoje a nossa situação, é uma situação, um cenário muito desafiante. A humanidade nunca esteve diante de um desafio tão grande, sobretudo quando a gente olha para o quadro das mudanças climáticas. Mas as mudanças climáticas elas estão associadas a uma série de outros desafios, o crescimento das desigualdades sociais, da crise ecológica, da questão alimentar. E, portanto, todas essas questões elas precisam ser vistas de forma conjugada. Aparentemente, somos muito pequenos diante desse desafio. São desafios de ordem planetária. Por outro lado, as alternativas elas estão diante de nós. Trata-se de nós afirmarmos essa alternativa para que elas sejam reconhecidas e promovidas. Nós estamos falando aqui da agricultura familiar, da agroecologia. A gente acredita muito que boa parte das soluções que nós necessitamos para enfrentar esse conjunto de crises vem de uma outra forma de fazer agricultura, de produzir, de se alimentar, de distribuir os alimentos. Então nós temos sim o que celebrar, porque se nós olharmos os últimos 20 anos, nós conquistamos muita coisa. Evidentemente que o projeto dominante do agronegócio também conquistou, mas é exatamente nessa luta que nós temos a possibilidade de reafirmar, e nós precisamos celebrar, às vezes, as pequenas vitórias, como, por exemplo, acaba de ser assinado o decreto que institui o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Isso foi uma conquista depois de mais de 10 anos. Então, as lutas sociais, às vezes, fica parecendo que nós estamos entrando num beco sem saída, mas nós sempre temos saída se nós tivermos a capacidade de nos articular para a luta social. Então, eu celebro aqui a luta social e suas pequenas vitórias, porque elas podem se transformar exatamente numa transformação do horizonte futuro para a humanidade. É isso, Paulo. Estamos chegando no fim dessa nossa conversa aqui. Muito obrigado pela sua participação. A todos os agricultores e agricultoras que estão nos ouvindo também, que fazem a agricultura familiar, uma agricultura para alimentar, o nosso abraço, o nosso muito obrigado e continuem transformando o mundo. Paulo, você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Uma consideração final? João, agradecer pelo espaço para compartilhar ideias. Super importante esse espaço que vocês abrem para ideias que muitas vezes não aparecem nos jornais, na televisão, mas que apontam para outras direções que abrem perspectivas, esperança
e a gente tem muita convicção de que saída para a humanidade passa pelo reconhecimento da agricultura familiar. Então, vamos celebrar esse dia, que é um dia extremamente importante para o nosso futuro. Aí, minha gente, conversamos hoje com Paulo Petersen. Paulo, brigadão, é sempre muito bom conversar com você. Gente, conversamos com Paulo Petersen, ele que é agrônomo, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural e doutor em estudos ambientais. Ele também integra a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, e também a Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA, e também faz parte da ONG ASPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia. Pessoal, é isso, o Cantos do Sabiá fica por aqui. Muito obrigado a você que participou em mais uma semana com a gente. Você pode seguir com o Centro Sabiá pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, procure por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, centrosabiá.org.br. Ali você fica sabendo as notícias, as matérias do DDP, que é o 2 Dedos de Prosa. Você fica sabendo da agricultura familiar, agricultura urbana, sobre campo, cidade e o mundo. Fique com a gente, fique com o Centro Sabiá. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até a semana que vem com mais um Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.